Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana, sou professora e também sou contadora. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer a declaração de aposentados, como que você vai preencher as informações de aposentados diretamente lá no imposto de renda, como consultar o informe de rendimentos dele diretamente no INSS, quais são as particularidades desse tipo de profissional, desses aposentados, e também como colocar essas informações diretamente lá no programa do imposto de renda. Bom, gente, então o primeiro entendimento que você tem que ter é que a gente sempre recebe essa dúvida se os aposentados eles são obrigados a declarar imposto de renda. E na verdade, gente, o que deve ser observado é a renda daquela pessoa. Então, não é a idade, não é a profissão, mas sim a renda que ela obteve. Então, se ela se encaixar em algum dos critérios de obrigatoriedade, como por exemplo, ter recebido durante o ano mais de 28.559,70 de rendimentos tributáveis ou mais de 40 mil de rendimentos isentos, ela já vai ter que entregar a declaração de imposto de renda. Mas aí a gente tem uma particularidade que é a seguinte: quando a pessoa tem mais de 65 anos, ela já começa a ter uma isenção. Aquilo que ela recebe até 1903,98 é isento de imposto de renda. Então tem essa particularidade também. E se ela recebe também pensão por morte, como por exemplo, se a pessoa tem uma aposentadoria e aí o marido faleceu, por exemplo, e deixou uma pensão por morte. Tem que ser declarada essa pensão por morte? Sim, gente. E ela também é passível de tributação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um caso prático de como a gente conseguir esses informes e também de como fazer lá na declaração do imposto de renda. Bom, então aqui o primeiro passo que você vai fazer é vir aqui no site Meu INSS, você vai fazer o login com a conta Gov. Aqui, gente, eu já fiz o login. Quando você entrar, você vai vir aqui em Serviços e ele vai abrir essa primeira página inicial. Você vai vir aqui em Extrato de Imposto de Renda. Então, nesse caso aqui, observem que essa pessoa, ela tem tanto uma aposentadoria quanto uma pensão. E ambos os rendimentos a gente vai ter que informar na declaração de imposto de renda. Então, vamos ver se por esses motivos essa pessoa seria obrigada a declarar ou não. Então, a gente vem aqui em Extrato e aí sim, você vai vai baixar tudo aquilo que for devido. Então, por exemplo, nesse caso desse contribuinte, você seleciona o ano calendário do benefício, coloca esse primeiro aqui, que é aposentadoria por idade, por exemplo. Aí aqui, você vai vir aqui em baixar o PDF, bem tranquilo. Depois, a gente volta aqui e baixa o informe da pensão por morte previdenciária. E aqui, gente, observe que aparece mais um, que é um auxílio doença, mas ele está cessado, então não foi encontrado nenhum extrato de R para os dados informados. Então, em 2022, ela não recebeu nenhum rendimento desse auxílio. Então, foram somente os dois de aposentadoria e também o de pensão por morte. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, você vai declarar essas informações lá no programa do imposto de renda. Bom, gente, então esses daqui são os informes de rendimento. Você observa aqui que esse daqui primeiro é o de proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos pela Previdência. E aí aqui, ele já mostra o quanto que a pessoa recebeu durante o ano. Então, de rendimentos tributáveis, ela recebeu 11.872,21. De rendimentos isentos, 22 mil. Depois teve uma parcela isenta do 13º, e aqui ele fala que foi isenta por conta desse contribuinte ter mais de 65 anos, e teve um 13º que houve ali a tributação do imposto de renda. Então, que ele já sofreu ali a tributação dele. Pronto. E o outro extrato? O outro, gente, você observa aqui que ele não tem um rendimento tributável, porque toda a parcela desse rendimento, ele foi isento de imposto de renda. Então, não tem nada de tributável, tá? E aqui, ele já joga todos os valores na parcela de rendimentos isentos e não tributáveis. E ele coloca parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão, exceto a parcela isenta do 13º. Então, nesse caso aqui, para esse tipo de benefício, tudo aquilo que ele recebeu já foi isento de imposto de renda. Então, lembre-se que depois que ele faz 65 anos ou mais, até 1903, não é mais um rendimento tributável, e sim um rendimento isento, passa a ser um rendimento isento de IR. Bom, então, parcela isenta do 13º, também tá aqui, 1.212, que era o salário mínimo no ano de 2022, e aqui já não temos mais nenhuma informação. Com isso em mãos, você vai declarar isso lá no programa do imposto de renda. Então, a gente vai vir aqui no programa. Primeiro, a gente vai lançar os rendimentos tributáveis da pessoa jurídica. Observe, então, que pelo rendimento tributável, a pessoa não seria obrigada a declarar. Por quê? Porque o rendimento tributável dela foi de 11.800
1.972 e depois mais nada. Então, pelo rendimento tributável, ela não é obrigada a declarar. E pelo rendimento isento? Pelo rendimento isento é o que a gente vai ver. Então, aqui ela recebeu 22 mil, depois ela recebeu mais praticamente 2 mil, já são 25 mil. E aqui, mais 15 mil, também fazendo uma aproximação aí, já dá mais do que a regra de obrigatoriedade dos 40 mil. Então, ela vai ter que declarar imposto de renda, já entra na obrigatoriedade, certo? Então, agora é só a gente passar essas informações lá para a declaração de imposto de renda. Então, aqui, você vai vir em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, vai vir em novo, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que é o do Fundo da Previdência Social. Aí, aqui, você vai colocar qual foi o valor desse rendimento tributável que ela recebeu. Então, aqui, gente, você já pode somar, né, esses dois valores, já que foi a mesma fonte pagadora. Então, de rendimento tributável, foi o seguinte, foi isso aqui, mais, como não teve nada, então vai ser só esse aqui. Se tivesse nos dois extratos, você poderia somar, porque é a mesma fonte. Então, aqui, 11 mil. Ela não contribuiu para a Previdência, por quê? Porque ela já é aposentada, então não houve contribuição previdenciária, não houve pensão alimentícia e nem imposto retido na fonte, mas nenhuma informação aqui de rendimento tributável. Então, aqui a gente não coloca mais nada. Agora, a gente vai vir aqui nessa ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e a gente vai declarar esses valores aqui que ela recebeu. Olha só o que vai acontecer. É aqui que tem uma grande particularidade que você precisa entender. Então, primeiro tem a parcela isenta dos proventos de aposentadoria e a parcela isenta do 13º. Depois aqui, também, mesma coisa, parcela isenta dos proventos de aposentadoria e parcela do 13º. Então, tudo isso daqui, gente, foi isento, foi um rendimento isento que a pessoa recebeu. Quando a gente soma esses valores aqui de 22.847,76 com mais o 13º que ela recebeu, que foi de 1.903,98, lembre-se que esse é o limite da isenção. Então, primeiramente, ela teve aqui 24.751,74 de rendimento isento, certo? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar o código 10, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão do declarante com 65 anos ou mais. Aqui, o ideal também é você fazer a separação desses valores, tá? Então, aqui, gente, a gente vai colocar o CNPJ do Fundo de Regime da Previdência Social e primeiro vamos somar esses dois valores, certo? Porque um foi aposentadoria e um foi pensão por morte. Olha aqui. Então, ela já recebeu esses dois valores de forma isenta, certo? Como foi tudo para o mesmo contribuinte da mesma fonte pagadora, pode somar e lançar de uma só vez. Então, aqui a gente vai somar esse aqui com esse rendimento com 14.544. E vamos declarar este valor aqui lá em rendimentos tributáveis. Olha só o que vai acontecer aqui. Então, você viu que ela recebeu de rendimentos isentos o valor da aposentadoria e também o valor da sua pensão. E um 13º. 13º foi de 1.212 com mais 1.903,98. 3.115,98. Olha só, gente. Então, aqui ele já deu essa mensagem. O CPF excedeu o limite de rendimentos referente à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Deseja transferir os valores excedentes para a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica? Aqui você vai selecionar sim ou não. Você vai ter que selecionar sim. Por quê? Porque nesse caso, gente, o limite, lembra que eu falei para vocês que é de até 1.903,98? O que exceder desse valor é tributável. Então, o que ela poderia ter de rendimento isento seria 1.903,98 vezes 12. Então, deu 22 mil. Então, teve esse excedente, esse valor que excede isso daqui, ele vai ser destinado automaticamente lá para a ficha de rendimentos tributáveis. Olhem só o que vai acontecer aqui. Então, sim. E aqui, ele só deixou aquilo que pode ficar aqui como tributável, certo? Então, aqui, gente, ele só deixou o valor que realmente pode ser isento, que é ali a parcela dos 1.903,98 e mais o 13º salário. E aqui, quando a gente vem aqui, volta aqui para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, olha só que o excedente ele também foi adicionado aqui. Por quê? Porque a gente não conseguiu colocar tudo isso de forma isenta na declaração dela, já que ela excedeu o limite. Então, na declaração, teve ali um imposto a pagar ou, nesse caso, pela dedução de desconto simplificado, não teve um imposto. Então, não teve nem imposto a pagar, nem a restituir, no caso desse contribuinte.
corretamente. Certo, pessoal? Então esse foi um vídeo bem prático para te ensinar como fazer o lançamento de rendimentos de aposentadorias, de pensão, diretamente lá no programa do Imposto de Renda e também como conseguir os informes junto ao INSS sem precisar ir lá de forma presencial. Se você é profissional contábil e quer aprender aí toda a prática contábil, saber fazer declarações de imposto de renda com segurança, conte com a gente aqui do IRPF de A a Z. A gente tem um curso muito completo e 100% prático para te ensinar as mais diversas situações e para que você possa faturar muito nessa temporada de IR. E também, se você é aposentado ou se você tem qualquer situação e precisa declarar imposto de renda, a gente também pode te ajudar. Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso escritório de contabilidade especializado para poder te auxiliar a não ter problemas com o leão. Então, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje e nos vemos na próxima.